Comportamento instintivo, um modelo alternativo. No decorrer do meio século, desde que Freud esforçou-se por formular uma teoria do instinto solidamente fundamentada e lamentou sua incapacidade para encontrá-la, foram realizados progressos impressionantes. Muitas disciplinas contribuíram para esse progresso. Um importante avanço teórico, há muito esperado, foi realizado pela biologia analítica e a teoria do controle, as quais elucidaram conjuntamente os princípios básicos subjacentes no comportamento adaptativo e dirigido para uma meta. Na exploração desse avanço têm estado presentes três ciências empiricamente baseadas: a etiologia, o estudo do comportamento animal, os zoólogos, a psicologia experimental e a neurofisiologia, esta, primeiro amor de Freud. Cada uma dessas três disciplinas possui origens distintas e também distintos campos de interesse, métodos e conceitos. Não admira, portanto, que durante alguns anos houvesse pouco intercâmbio entre elas e até alguns mal entendidos. Em anos recentes, porém, uma familiaridade maior com a abordagem de sistemas de controle e com os trabalhos recíprocos mostrou como cada uma delas tem sua contribuição única a dar e até que ponto elas efetivamente complementam-se. O que antes era uma fonte de fragilidade tornou-se uma fonte de força e, finalmente, estão começando a emergir os princípios de uma ciência unificada do comportamento. O comportamento, mesmo o dos animais mais simples, é imensamente complexo. Varia de um modo sistemático dos membros de uma espécie para os da outra e, de maneira menos sistemática, entre indivíduos da mesma espécie. Além disso, o comportamento de um indivíduo quando adulto é diferente de seu comportamento quando jovem e difere também de estação para estação, de dia para dia e de minuto para minuto. Entretanto, existem muitas regularidades de comportamento e algumas delas são tão notáveis e desempenham um papel tão importante na sobrevivência do indivíduo e da espécie que ganharam a designação de instintivas. Desde que não se subentenda, por isso, qualquer teoria particular de causação e o usemos como adjetivo puramente descritivo, o termo instintivo continua sendo valioso. O comportamento que tem sido tradicionalmente chamado de instintivo possui 4 características principais. A. Obedece a um padrão reconhecivelmente similar e previsível em quase todos os membros de uma espécie, ou todos os membros de um sexo. B. Não é uma resposta simples a um único estímulo, mas uma sequência comportamental que usualmente segue um curso previsível. C. Algumas de suas consequências usuais são de óbvio valor como contribuição para a preservação de um indivíduo ou a continuidade de uma espécie. E D. Muitos exemplos de tal comportamento desenvolvem-se mesmo quando todas as oportunidades comuns de aprendizagem são exíguas ou estão ausentes. No passado, o estudo desse tipo de comportamento foi frequentemente dificultado por discussões estéreis sobre se um ou outro exemplo dele era inato ou adquirido, por aprendizagem ou outros meios. Hoje, damos-nos conta de que a antítese inato versus adquirido é irreal. Assim como a área é produto do comprimento multiplicado pela largura, todo e qualquer caráter biológico, seja ele morfológico, fisiológico ou comportamental, é um produto da interação da dotação genética com o meio ambiente. Termos como inato e adquirido devem, pois, ser jogados no limbo, e uma nova terminologia deve ser empregada. A terminologia aqui usada é aquela introduzida por Hind, 59. Qualquer caráter biológico que, em seu desenvolvimento, é pouco influenciado pelas variações do meio ambiente é denominado ambientalmente estável. E aquele que, em seu desenvolvimento,
é muito influenciado por tais variações, é designado como ambientalmente instável. Exemplos de caracteres ambientalmente estáveis incluem a maioria dos caracteres morfológicos comuns, como a cor dos olhos e a forma dos membros, os caracteres fisiológicos, como a pressão sanguínea e a temperatura do corpo, e os caracteres comportamentais, como a construção de ninhos pelas aves. Exemplos de caracteres ambientalmente instáveis são o peso do corpo e a cor da pele da salamandra. De caracteres fisiológicos, as reações imunológicas, e de caracteres comportamentais, saltar em altura ou tocar piano. Entre os exemplos dados, que são deliberadamente casos extremos, situa-se, é claro, toda uma multidão de caracteres biológicos de graus intermediários de estabilidade e instabilidade. Do ambientalmente estável ao ambientalmente instável existe, de fato, uma sequência contínua. Os caracteres comumente denominados inatos pertencem ao lado estável, e os chamados adquiridos pertencem ao lado instável ou às faixas intermediárias. O comportamento tradicionalmente descrito como instintivo é ambientalmente estável, ou, pelo menos, é estável enquanto o meio ambiente permanecer dentro dos limites em que a espécie usualmente vive. Num tal ambiente, ele se apresenta numa forma previsível em todos os membros da espécie e por isso é frequentemente classificado de característico da espécie. Questiona-se frequentemente se no homem existe qualquer comportamento que possa ser razoavelmente descrito como instintivo. O comportamento humano, afirmo, é infinitamente variável. Difere de cultura para cultura. Nada pode ser encontrado que se assemelhe aos padrões estáveis e previsíveis das espécies inferiores. Não acredito que esse ponto de vista possa ser sustentado. O comportamento do homem é certamente muito variável, mas não de um modo infinito. E, embora as diferenças culturais sejam grandes, também é possível discernir certas características comuns. Por exemplo, apesar da óbvia variabilidade, os padrões de comportamento humano quase sempre intensamente motivados, que se resultam no acasalamento, no cuidado e proteção aos filhos pequenos e no apego dos jovens aos pais, são encontrados em quase todos os membros da raça humana e parece preferível considerá-los expressões de algum plano comum e, tendo um óbvio valor de sobrevivência, exemplos de comportamento instintivo. Deve ser enfatizado que em todas as espécies superiores, e não apenas no homem, o comportamento instintivo não é um movimento estereotipado, mas um desempenho idiosincrásico de um determinado indivíduo num determinado meio ambiente e, ainda, um desempenho que obedece a um padrão reconhecível e que, na maioria dos casos, conduz a algum resultado previsível e benéfico para o indivíduo ou a espécie. Uma teoria do comportamento instintivo baseada no conceito de movimento estereotipado é inteiramente inadequada, não apenas para o homem, mas para todas as espécies superiores, incluindo as aves. Aqueles que questionam o ponto de vista de que existe no homem um comportamento homólogo com o que em outras espécies é tradicionalmente qualificado de instintivo, têm em suas mãos um pesado ônus. A respeito do equipamento anatômico e fisiológico do homem, é indiscutível uma continuidade estrutural com o de outras espécies. No tocante ao seu equipamento comportamental, a continuidade de estrutura pode ser menos evidente, mas se a continuidade estivesse totalmente ausente, tudo o que sabemos sobre a evolução do homem seria contrariado. Muito mais provável do que a ausência de continuidade é que a estrutura básica do equipamento comportamental do homem se assemelha ao das espécies infra-humanas, mas que, no curso da evolução,
sofreu modificações especiais que permitem que os mesmos fins sejam atingidos através de uma diversidade muito maior de meios.